Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre sequências, vamos falar um pouquinho sobre as operações para limites infinitos. Então no último vídeo eu falei e demonstrei para vocês algumas operações com limites finitos, no caso eu demonstrei acho que todas as operações que vocês vão encontrar em seus estudos de limites, e eu falei para vocês que elas funcionam para sequências, que é o caso desse vídeo, como também para limites de funções, beleza? E vai ser exatamente a mesma coisa para operações para limites infinitos. Então eu vou demonstrar essa série de operações aqui. Eu escrevi elas um pouquinho, vamos dizer, abusivas, né, o certo seria escrever limite, né, então, por exemplo, 1/0 eu tentei melhorar falando que é 1/0 mais, né, mas tomem cuidado com essas escritas, eu só escrevi aqui para ser um pouquinho mais rápido, beleza? E assim que a gente demonstrar isso, eu vou mostrar para vocês algumas formas que a gente chama de formas indeterminadas, beleza? E essas daí eu não vou demonstrar, no caso são formas indeterminadas por um motivo, é que a gente não consegue saber como é que vai se comportar a nossa função ou a nossa sequência, beleza? Mas isso deixa para o futuro, vamos começar com as demonstrações, tá? Antes de tudo, antes de começar as demonstrações, vamos relembrar como é que é a definição de uma sequência que tende ao infinito, ok? Então a gente sabe que o n tende a infinito, isso é equivalente a dizer o quê? Isso quer dizer que para todo número real, né, então para todo A que pertence a R, vai existir um rank, tá? Então vai existir um N que pertence aos naturais, beleza? Tal que para todos os naturais acima desse rank, tá? Então, o quanto longe a gente quer, beleza? A nossa sequência o N vai ser sempre superior ou igual a qualquer real, ok? Então se a sequência é maior do que todos os reais possíveis de R, então isso daqui tende a mais infinito, tá? Lembrando que em R, mais infinito não é um elemento de R, tá? Se fosse R barra, aqui a definição ia ser um pouquinho diferente, beleza? Então, sabendo disso, a gente vai começar a demonstrar essas coisas. Então, primeiramente, né, se temos um limite de uma soma, né, e a gente tem que um limite tende a um valor finito A e o outro tende a mais infinito, se a gente somar os dois, o mais infinito vai ganhar, beleza? Então vamos demonstrar isso. Então vamos lá, o n tende a um valor A, né, que pertence a R, Vn tende a mais infinito, beleza? Para isso a gente vai utilizar a definição, né, uma definição de convergente, né, no caso uma implicação de convergente que diz que se o n é convergente, isso quer dizer que ele é limitado, tá? Essa sequência é limitada. Então como o n é convergente, isso implica o quê? Isso implica que vai existir um majorante m, tá? Então um m estritamente positivo, tal que o valor absoluto dessa sequência o n vai ser inferior ou igual a esse majorante, ok? Ela é limitada. Vocês podem falar isso fora do valor absoluto e enquadrar, né? Mas a definição do valor absoluto é um pouquinho mais simples de manusear, beleza? Então, como o n é convergente, a gente sabe que ele é limitado. Então, a gente vai considerar um A, ou seja, um A que pertence a R, ok? Tal que A apóstrofe vai ser igual a, tá? Então, nosso A que pertence a R menos nosso M, então menos o nosso majorante, tá? Vocês vão entender por que que eu estou fazendo isso, beleza? E agora a gente vai fazer a definição que Vn tende a mais infinito. Então Vn tende a mais infinito quer dizer o quê? Quer dizer que existe um rank que pertence a n, né, tal que para todo número natural acima desse rank, no caso eu fiz, perdão, n, Vn vai ser maior do que qualquer número real, ok? Como A pertence aos reais, M pertence aos reais, então A apóstrofe pertence aos reais, então Vn tem que ser maior, né, do que A apóstrofe, porque ele tende a mais infinito. Beleza? Então isso implica o quê? Isso implica que temos que para todo n maior ou igual ao nosso rank, vamos ter que o n mais Vn, tá? Eu vou somar o nosso UN e o nosso Vn, Vn é maior que isso, o n tende a, ok? Então isso daqui vai ser superior ou igual a menos m mais a apóstrofe, né? Por quê? Porque o n é limitado, né? Então se a gente tirar, ele é maior do que menos m, então ele vai ser maior do que menos m aqui. Então vai ficar menos m mais a apóstrofe, e isso daqui igual a A. Beleza? Então, como eu demonstrei que o n mais Vn vai ser maior do que todo número natural, perdão, número real A, então o n mais Vn tende a mais infinito. E a gente demonstrou o nosso primeiro ponto. Então agora vamos para a soma de duas sequências que tendem a mais infinito, tá? Isso daqui eu vou demonstrar que também tende a mais infinito. Beleza? Então vai ser o mesmo princípio, a gente sempre quer tentar cair nessa definição aqui, né? Se a gente quer demonstrar que tende a mais infinito ou menos infinito. Ok? Então eu vou considerar um A que pertence a R, ok? Tal que existe um N1, né, que pertence aos naturais,
tal que para todo número maior do que esse rank, que eu chamei de N1, vamos ter o N, tá? Então, como o N tende a mais infinito, essa definição, ele vai ser maior que qualquer real, ok? Se A é real, se a gente dividir A por 2, ele também vai ser real, beleza? Então, eu posso falar que isso daqui é maior ou igual a A sobre 2, beleza? Esse é um tipo de demonstração que a gente tem que fazer todas e no final a gente vai adaptar. Como funciona para todos os reais, eu posso fazer um A sobre 2. E vocês vão ver que vai funcionar muito bem, beleza? E eu vou fazer a mesma coisa para Vn. Então, para todo A que pertence a R, vai existir um rank, né, não precisa ser o mesmo rank, então eu vou falar N2, que pertence a N, tal que para todo número natural maior do que esse rank, vamos ter Vn, que vai ser maior ou igual a A sobre 2 também, beleza? E agora, eu vou escolher um rank, né, eu vou ter uma certeza que a partir de um certo rank isso daqui vai funcionar, e eu vou somar os dois de novo, ok? Então eu vou falar que N0 igual o máximo de N1 e N2, por quê? É para garantir que a partir desse rank N0, tá, não vamos ter problema, porque eu não sei se N1 é maior do que N2 ou etc. Então eu vou falar, vou pegar o máximo, porque se isso daqui funcionar em N1, vai funcionar em N2, e vamos fazer a nossa soma. Então, para todo A que pertence a R, vai existir, né, então nesse rank N0 para garantir que vai funcionar a partir desse rank, que pertence aos naturais, né, porque o máximo de dois naturais é o natural, tal, no caso tal não, tal que para todo n maior do que esse rank, ok? Vamos ter o n mais Vn, que vai ser maior ou igual a A, ok? Porque A sobre 2 mais A sobre 2 fica A, beleza? Então o n mais Vn tende a mais infinito, demonstrando assim o ponto 2. Agora para o terceiro ponto, né, eu vou demonstrar uma multiplicação, né, o que A vezes alguma coisa que tende a mais infinito vai ser igual ao sinal de A vezes mais infinito. Então se A tende ao valor negativo, vai tender a menos infinito. Então a gente sabe que isso daqui vai diverger de qualquer jeito, mas a gente não sabe para mais ou menos infinito. Beleza? Então a gente considera o n que tende a mais infinito. E eu vou fazer um estudo de casos, porque se tem uma disjunção de sinais, a gente tem que fazer uma disjunção de casos. Então vamos ter A estritamente positivo primeiro, é o mais fácil, ok? Então qual que é a definição de o n tender a mais infinito? Isso quer dizer que para todo A, eu estou reescrevendo várias vezes, mas é para realmente entrar na cabeça de vocês. Então para todo A que pertence a R, vai existir um n que pertence aos naturais, tal que para todo número maior do que esse rank, tá? Então eu já repeti isso várias vezes. Vamos ter o n que vai ser maior ou igual a A sobre nosso pequeno a, tá? Então A é estritamente positivo, é por isso que na definição aqui eu fiz que A é diferente de zero, muito importante isso. Então ele é estritamente positivo, então eu posso dividir por A. Isso daqui ainda continua sendo real, então a definição se mantém. Beleza? Isso implica o quê? Isso implica que se eu passar o A para o outro lado, A é estritamente positivo, não vai mudar o lado da desigualdade, então vai ficar A vezes o N, que é maior ou igual a A. Ok, então isso daqui já demonstra que isso tende a mais infinito, porque ele é maior do que todo número real, beleza? E para A estritamente negativo, como é que vai funcionar? A gente sabe que A vezes o N, né, se A é estritamente negativo, é a mesma coisa que escrever menos vezes o valor absoluto de A vezes o N, beleza? Porque o valor absoluto de A vai ser um número positivo se é estritamente negativo, então vai ficar menos A o N, né? Então isso implica que A, o N, tende, eu fiz um implica, perdão, tende a menos infinito. Beleza? Então depende totalmente do símbolo, né, do sinal de A. E é por isso que a gente tem a função sinal no nosso teorema. Então, continuando, agora vamos demonstrar o produto de duas sequências que tendem a mais ou menos infinito. Ok? Então, eu vou considerar que o n e Vn tendem a mais infinito e vai funcionar para todos os sinais. Ok? Então, eu vou considerar para todo A estritamente positivo, vai existir um rank N1 que pertence aos naturais, tal que para todo número natural acima desse ranking, né, vamos ter que o n é maior ou igual a 1, beleza? Então, como funciona para todos os reais, vai funcionar em particular para A estritamente positivo e vai funcionar para 1, ok? Então, eu posso fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer um produto e eu quero demonstrar que isso vai ser maior do que A, então eu vou fazer 1 vezes 1. Simples assim, ok? Então, para todo A estritamente positivo, vai existir um rank diferente N2, que pertence aos naturais, né? Então, sempre a mesma coisa. E agora eu vou falar que Vn é maior ou igual a A.
ok? Porque a definição se mantém, beleza? E agora eu vou fazer o produto dos dois. Então, mais uma vez eu vou pegar N0, que vai ser o máximo entre N1 e N2, né, para garantir que eu vou pegar um rank suficiente. Então, isso daqui implica que existe um N0 que pertence a N, né? Tal que para todo número natural acima desse N0, vamos ter que o N vezes Vn vai ser maior ou igual a A. Então, isso quer dizer que o produto tende a mais infinito. E vai funcionar para todos os sinais, beleza? Então, para o quinto ponto, eu quero demonstrar que algo, então 1 sobre algo que tende a mais ou menos infinito, vai tender sempre a zero, ok? Então, pouco importa se é menos ou mais infinito. O tipo de demonstração vai ser um pouquinho diferente, né? Porque até agora a gente utilizou maior do que A, porque é algo que tende a mais infinito. Agora eu quero demonstrar alguma coisa que tende a zero. Então a gente vai utilizar a definição do epsilon, ok? O epsilon é algo muito, muito, muito pequeno, né? Então se a gente conseguir majorar por epsilon, a gente mostra que o limite tende a zero, ok? Então a gente diz que para todo epsilon estritamente positivo vai existir um rank n que pertence aos naturais, tal que para todo número natural acima desse rank, vamos ter que o n vai ser maior ou igual a 1 sobre epsilon, beleza? Então, obviamente, eu brinquei um pouquinho aqui, né? Vai ser maior ou igual a 1 sobre epsilon, né? Porque ia ser inferior a epsilon. Quer dizer, vai ser maior, perdão, do que 1 sobre epsilon, porque é maior do que todo número real. E aqui eu brinquei para eu cair numa coisa bacana no final, né? Então, isso implica o quê? Se o n é maior ou igual a 1 sobre epsilon, isso implica que o valor absoluto de 1 sobre epsilon menos zero, né? Isso daqui é igual a 1 sobre o n, beleza? Que é inferior ou igual a epsilon, né? Então eu brinquei aqui, né? Então epsilon é estritamente positivo, né? Mas isso daqui é decrescente, então vai trocar de lado. Então, temos 1 sobre o n, que é estritamente inferior a epsilon, beleza? Então, como isso daqui é estritamente inferior a epsilon, isso daqui indica que isso tende a zero, beleza? Então eu consegui majorar para um valor bem pequeno, que é o nosso epsilon. Agora, para o último ponto desse teorema, eu vou demonstrar que alguma coisa, então 1 sobre alguma coisa que tende a zero mais ou menos vai tender a mais ou menos infinito. Eu vou demonstrar o caso somente para mais infinito, porque é exatamente igual para menos infinito, beleza? Então, aqui é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa ter um truque, mas o truque é assim que vocês têm, ele fica bem simples. A gente tem que considerar uma sequência xn, ok? Que tende a zero mais, ok? Então ele tende a zero pelo lado direito, então ele tende a zero pelo lado dos positivos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a partir de um rank, ele vai ser estritamente positivo, estritamente maior do que zero, porque ele está chegando em zero pela direita. Então, em algum ponto, né, pode ser um ponto bem longe, pode ser um ponto perto, ele vai ser estritamente superior a zero, ok? Então, isso implica, né, que xn vai ser estritamente superior a zero a partir de um rank, tá? Que vai ser o nosso n, que sempre é o nosso n, que pertence aos naturais. Beleza? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para todo A estritamente positivo, vai existir esse rank, ok? Tal que para todo número natural maior do que esse rank, vamos ter zero, que é estritamente inferior a xn, ok? Ora, xn tende a zero mais, então ele vai ser inferior ou igual a 1 sobre qualquer número real. Então, qualquer número estritamente positivo nesse caso. Então ele vai ser inferior ou igual a 1 sobre A. E agora a gente vai brincar com isso. Isso implica que 1 sobre xn, né, então vai trocar o sentido, vai ficar superior ou igual a A, então isso daqui implica que isso tende a mais infinito. E assim a gente demonstrou todos os nossos pontos, todas as nossas operações para limites infinitos. Então, antes de falar um pouquinho sobre as formas indeterminadas, eu vou demonstrar um último teorema, né, de operação com limites infinitos, que diz que se temos um produto de sequências e que uma tende a zero e o outro é limitado, isso quer dizer que o produto sempre vai tender a zero. Isso é um resultado muito poderoso, tá? Talvez vocês não entendam o poder dele atualmente, mas vai por mim, ele vai ajudar muito em outras noções de matemática. Ok? Então a gente vai demonstrar isso. Então a gente quer demonstrar alguma coisa que tende a zero, então a gente vai utilizar o nosso epsilon, beleza? E a gente vai utilizar a propriedade que Vn é limitado, beleza? Então, como Vn é limitado, isso quer dizer que existe um m, então existe um majorante maior ou igual a zero, tal que o valor absoluto da sequência Vn vai ser inferior ou igual a m, ok? Então, obviamente, eu não escrevi, mas para todo n que pertence aos naturais, beleza? E agora eu vou considerar o máximo entre 1 e esse majorante m. Então eu vou falar seja k, ok? Então nosso valor k, que vai ser igual ao máximo entre 1 e m, ok? Por quê? Porque eu quero garantir que k vai ser estritamente positivo,
beleza? Então m é maior ou igual a zero, só que 1 é estritamente superior a zero. Então k, né, então isso implica que k é estritamente superior a zero, beleza? E agora eu vou utilizar a definição de o n tende a zero. Então, como o n tende a zero, isso quer dizer que a partir de um ranking, ok, para todo n que é maior do que esse ranking, vamos ter que o valor absoluto de un vai ser estritamente inferior a epsilon sobre k, beleza? Então eu posso fazer sobre k, porque k é estritamente superior a zero, ok? A gente sabe que o n tende a zero, então ele vai ser menor do que um epsilon, pouco importa esse epsilon, beleza? Que por sinal eu não defini ele, perdão, mas, né, vocês já estão acostumados com esse epsilon. Então ele pode ser estritamente inferior a epsilon sobre k, beleza? E agora a gente vai considerar o produto. Então isso quer dizer que para todo n maior ou igual a n, vamos ter o produto de un e Vn, que vai ser inferior ou igual, né, então o valor absoluto do produto é o produto dos valores absolutos, então vai ser inferior ou igual a Un, né, V, no caso é isso mesmo, então Un vezes Vn, beleza? E vai ser inferior ou igual a Un, ora, Vn a gente sabe que é inferior ou igual a, a M, então ele vai ser inferior ou igual a K, beleza? Ora, o n é estritamente inferior a epsilon sobre k, então isso daqui é estritamente inferior a epsilon sobre k vezes k, então isso daqui é igual a epsilon. Então a gente demonstrou que o produto sempre vai ser estritamente inferior a epsilon, então o produto vai tender a zero. E assim, né, como a gente demonstrou tudo que a gente poderia demonstrar, a gente já sabe quais são as formas indeterminadas. Ok? Então as formas indeterminadas vai ser infinito menos infinito. A gente não sabe, né, teria que fazer um estudo mais aprofundado, então a gente não tem um resultado direto. Zero vezes mais, zero vezes infinito, a gente não sabe qual que tende mais forte, então não vai funcionar. Infinito sobre infinito também é indeterminado, ok? Então precisa mudar o formato. E zero sobre zero também, né? Então, no caso, cuidado, limite, né? Aqui também é tudo limite, beleza? Então essas são 4 formas indeterminadas, né, dos tipos de operação que a gente viu. Vocês vão ver que tem algumas outras indeterminadas, né? Então se vocês caírem numa situação dessa, vocês vão ter que aplicar os métodos que vocês já conhecem ou não conhecem, né, então de fatorizar, né, simplificar ou passar pela exponencial, sei lá. Então se virar aqui para sair dessas formas, porque só tendo essas formas vocês não conseguem responder diretamente, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos.